Sabe, nem toda língua está escrita nos livros, né? Algumas, bom, elas vivem na memória das pessoas, passando de geração em geração. E hoje a gente vai conhecer uma dessas línguas, um verdadeiro tesouro oral que quase se perdeu. E o autor desse dicionário único, o Ismael David Nogueira, ele não foi só um pesquisador, não. Ele viveu essa língua. Como ele mesmo disse, ele se tornou um modelo vivo nesse processo de resgate. Imagina, ele era a própria fonte de um universo de palavras que estava desaparecendo. Isso leva a gente a pensar, né? O que é que se perde de verdade quando uma língua morre? Será que são só as palavras? Vamos ver por que salvar esses termos é, na verdade, salvar uma parte essencial da nossa cultura. Para entender como esse dicionário nasceu, a gente precisa voltar no tempo, lá para a infância do criador de tudo isso, um menino que era simplesmente fascinado pelo som das palavras muito antes de sequer sonhar em escrever um livro. Então vamos lá, imagine o cenário. Anos 60, bem no coração do Mato Grosso rural. É lá que um garotinho chamado Ismael Davi Nogueira, cercado por todos aqueles sons e falares da roça, começou a desenvolver uma curiosidade imensa pela comunicação humana. A jornada dele foi simplesmente impressionante, totalmente autodidata. Pensa bem, ele começou só ouvindo o que ele chamava de ruídos comunicativos do pessoal. Depois o pai fez um ABC num caderninho e logo ele já estava aprendendo a ler sozinho com o papel que os outros jogavam fora. Quando chegou na escola, achou até fácil demais. Ele tinha essa vontade enorme de decifrar o código das palavras por conta própria. Para ele, não eram só letras no papel, sabe? Eram garatujas que produziam os unidos, eram os sons que as pessoas usavam para conversar, era a essência da coisa toda. E essa conexão profunda nossa acompanhou ele pela vida inteira. Ok, agora a gente dá um salto no tempo. Vamos para a vida adulta do Ismael, que é quando o grande projeto dele começa a tomar forma. Uma verdadeira caça ao tesouro, só que de palavras. E foi ali, já trabalhando no serviço público, que Ismael conheceu uma pessoa fundamental nessa história: o escritor Armando Honório da Silva. Foi tipo o encontro de duas almas gêmeas, sabe? Os dois tinham a mesmíssima paixão, as palavras da terra deles e toda a cultura que vinha junto com elas. E tudo começou de um jeito bem despretensioso. Os dois amigos escrevendo poesias, músicas. E para isso, eles foram buscar inspiração nas expressões antigas, da época da juventude. Foi aí que a ficha caiu. Eles se deram conta de que aquele universo inteiro de palavras simplesmente não existia em nenhum livro. Tava tudo só na memória das pessoas. A expectativa inicial era até bem modesta. Eles pensaram, a gente deve lembrar de uns 700 termos, no máximo. O que, convenhamos, já é bastante coisa. Mas olha, eles mal sabiam o que vinha pela frente. Só que a memória é uma coisa incrível, né? A metáfora que o próprio autor usou é perfeita. As palavras começaram a pipocar na memória, igual a milho de pipoca na chapa quente. Bastava uma lembrancinha para vir uma avalanche de outras. E o resultado final, depois de 7 anos de trabalho duro, foi esse número aqui. Surreal. Mais de 4.000 termos e expressões. De 700 para mais de 4.000. Era um tesouro muito, mas muito maior do que eles poderiam ter imaginado. E o mais legal é como eles fizeram isso. O método de pesquisa foi totalmente humano, orgânico. Não tinha livro, não tinha arquivo. A fonte era a memória viva das pessoas. Eram as conversas com os mais velhos, um bate-papo que eles ouviam sem querer, sugestões de amigos, tudo vinha da vida real. Então, que tal a gente dar uma espiada nesse tesouro? Vamos ver alguns exemplos que mostram o quão criativa e poética essa linguagem da roça realmente é? Olha só essa expressão, a hora da onça é beber água. É muito mais forte do que só dizer é um momento decisivo, né? Ela pinta uma cena na nossa cabeça. Dá pra sentir a tensão, o perigo. É pura poesia popular. E a criatividade não para. Para uma ideia simples como isso ainda serve para alguma coisa, eles tinham várias saídas. Você podia dizer, ainda dá um caldo, ou ainda dá uma tinta. São metáforas do dia a dia super visuais. E olha que interessante. Até para falar de um assunto pesado como a morte, a linguagem encontrava um jeito criativo. Abotoar o paletó, bater as botas. Cada expressão dessas tem um tom um pouco diferente. Às vezes com um pingo de humor, às vezes com resignação. A sabedoria popular tem em todo canto mesmo. Expressões como assobiar e chupacana, ou a famosa água que passarinho não bebe mostram um jeito muito prático e bem-humorado de enxergar o mundo. Cada frase dessas é uma pequena pílula de cultura. Tá, mas e aí?
O que tudo isso significa no fim das contas? Fica bem claro que o resultado desse trabalho é muito mais do que um simples dicionário. É um legado. Porque cada um desses termos é como uma janelinha, uma janela para os valores, para o humor, para as dificuldades e para a sabedoria de toda uma comunidade. No fundo, preservar uma língua é preservar a alma de um povo. E para fechar, tem um provérbio nesse dicionário que resume perfeitamente não só a sabedoria do campo, mas também o espírito desse projeto gigantesco. Cobra que não anda, não engole sapo. Ou seja, se você não se mexer, nada acontece. É um lembrete poderoso de que para conquistar qualquer coisa, precisa de esforço. Exatamente como foi para os 2 amigos nessa jornada de 7 anos, né? Isso tudo nos faz pensar. A linguagem que realmente forma quem a gente é, muitas vezes não é a que está no dicionário oficial. Ela vive dentro da gente. Então, fica a reflexão. Que palavras e expressões da nossa própria história a gente carrega moldando quem somos hoje?